Olá a todos os inscritos do Copérnico 2020, que está sendo realizado nessa modalidade virtual. Meu nome é Niara Oyara da Silva Aureliano, sou mestranda em Relações Étnico-Raciais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais do Cefet Rio de Janeiro. Eu estudo identidade racial e mestiçagem no Nordeste brasileiro, tentando regionalizar um pouco mais dessa discussão, que eu acredito que parte de um pressuposto generalizante a partir do Sudeste brasileiro. Eu estou sendo orientada pela professora doutora Nara Santana, com quem eu escrevo esse trabalho para esse simpósio, que discute temas relacionados à branquitude e mestiçagem no Copérnico 2020. O nome do nosso trabalho é Pensamento Social Brasileiro, Brasilidade Mestiça em Costa e Munanga. Bom, a proposta do trabalho é fazer uma análise do conceito de brasilidade mestiça nas produções do antropólogo Kabengele Munanga e do sociólogo Sérgio Costa. A partir de uma análise qualitativa, a gente busca relacionar os pontos levantados pelos autores acerca da ideologia da mestiçagem, que foi utilizada como uma base fundadora do Estado Nacional, no governo de Getúlio Vargas, nos anos 30, e dominante, principalmente entre os anos 1930 e 1970, ou seja, passando de Getúlio Vargas até a ditadura militar, e uma ideologia que continua viva no imaginário nacional a partir da afirmação de que a mestiçagem é uma característica fundamental da identidade nacional brasileira. Essa ideologia foi muito contestada, principalmente a partir dos anos 70, por pensadores nacionais e principalmente pelos militantes do movimento negro brasileiro, mas se mantém viva ainda no imaginário nacional. E o marco dessa ideologia é o lançamento de Casagrande Senzala, em 1933, que foi escrita pelo pernambucano Gilberto Freire. A gente entende que é fundamental estudar esse tema, porque marcou de muitas formas a compreensão das relações raciais no Brasil, e esse movimento de Freire, com o lançamento de Casagrande Senzala, vai marcar uma mudança no conceito biológico de raça, como era utilizado até então pelos debates realizados pelos racistas científicos, em vigor ainda em 1900, para o conceito cultural de raça, né, dentro da lógica do culturalismo. Essa brasilidade mestiça, ela é vista como uma unidade, né, na diversidade, e que é voltada para a construção de um futuro próspero em um país completamente marcado por sua diversidade racial. E que explicaria, inclusive, né, essa homogeneidade do povo brasileiro, a suposta ausência de conflitos raciais em uma época que o mundo já estava sendo marcado pela ascensão do nazismo. Aqui no trabalho nós privilegiamos o estudo da área chamada de pensamento social brasileiro, que reúne conhecimentos multidisciplinares acerca majoritariamente de 3 áreas, que são a antropologia, a ciência política e a sociologia, e também outras disciplinas das ciências sociais, buscando entender um pouco da formação da sociedade brasileira nas várias dimensões do seu processo. Nesse trabalho a gente analisa as obras Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, de Munanga, do ano de 1999, e A Construção Sociológica da Raça no Brasil, do Sérgio Costa, do ano de 2002, com auxílio de mais um texto do Sérgio Costa, A Mestiçagem e Seus Contrários, e um texto do André Botelho com a Lília Schwartz. Bom, para Costa, né, é evidente que a reconfiguração da nação brasileira a partir dos estudos de Freire nos anos 30 indica essa construção dessa identidade nacional voltada para o futuro, que é uma característica própria do iluminismo francês, ou seja, utilizando para isso esse discurso da mestiçagem. O Munanga salienta que essa mestiçagem, como articulada pelo pensamento social brasileiro entre o fim do século XIX e meados do século XX, seja na forma biológica, né, que é a miscigenação, ou na forma cultural, do sincretismo cultural, ela desemboca nessa sociedade unirracial e unicultural. E uma coisa que marca, que é muito importante, é que embora houvesse uma resistência cultural, tanto dos descendentes de nativos, quanto dos descendentes de escravizados e dos imigrantes, as identidades raciais foram inibidas de serem exibidas na coisa pública, no debate público, em oposição à cultura nacional, né? Ou seja, marcando esse povo uno, de certa forma, marcado por essa ideologia da mestiçagem.
O Costa também vai dizer que a ideologia da mestiçagem vai manter preservada até 1970 características inalteradas, como a intervenção estatal no campo da cultura, né, em que algumas formas culturais são promovidas, enquanto outras manifestações são sistematicamente desconsideradas. Que a brasilidade ela se representa ou se apresenta como identidade mestiça não étnica, capaz de assimilar todas as outras representações étnicas, e que a ideia de raça é desqualificada enquanto instrumento dos discursos políticos públicos, né? Marcando assim a constituição do mito da democracia racial, que é um componente indispensável da ideologia da mestiçagem. Então, se tem o mito da democracia racial, né, da mistura biológica e cultural constitutiva do país, logo, todo brasileiro é mestiço. E no Brasil há uma harmoniosa convivência entre todas as camadas sociais e grupos étnicos. Nós concluímos o trabalho fazendo a pergunta de se há de fato uma brasilidade mestiça, uma cultura brasileira mestiça, e a resposta é que o brasileiro é branco, ou que ele visa o branqueamento, sendo o negro e o índio os outros na cultura nacional. E que o grande ponto comum, além dessa intenção do branqueamento, é fazer com que a raça seja retirada do debate público. Então, essa é um pouco da nossa contribuição. Agradeço muito pela participação de todos e um ótimo congresso a todos. Obrigada.